Viva Voz, com Vera Magalhães. Apesar do feriado, Vera está aqui conosco. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Marcela, fazendo companhia para você nesse feriado, para os nossos ouvintes, transição rolando, ainda obstruções nas estradas, não dava para folgar. É isso aí, não dava mesmo, né, Vera? E já vamos começar falando sobre isso, essa questão dos bloqueios nas estradas. Já há uma movimentação para diminuição desses bloqueios, né? A gente vem observando ao longo da manhã. E, querendo ou não, Vera, queria até sua opinião a respeito disso. Houve uma fala do presidente Jair Bolsonaro ontem, mas que foi condenando, de certa forma, esses atos, mas aquele vai e vem que a gente já está acostumado no bolsonarismo, né? Exatamente, Marcela. A fala do presidente ela tem uma característica muito irresponsável nesse aspecto, porque ele ali mais ou menos louva a razão pela qual os manifestantes foram às estradas, dizendo que é um movimento legítimo contra o que ele classifica indiretamente como injustiça do pleito. Então, com isso, ele legitima, de certa maneira, um movimento que é antidemocrático, além de ilegal, porque para as estradas, atrapalha o escoamento da produção, atrapalha o direito de ir e vir das pessoas. E o presidente ignora isso tudo em nome de uma retórica que é muito irresponsável nesse momento tão delicado, de que ele enfrentou um sistema, quando na verdade ele usou um sistemão para se reeleger e ainda assim foi derrotado. Usou uma quantidade inédita de recursos públicos e de instrumentos fora do prazo previsto pela legislação eleitoral que nenhum outro governante no cargo teve o direito de usar. Então, nesse aspecto, o discurso dele poderia ter posto mais lenha na fogueira, mas acontece que havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, referendada por 9 dos 11 ministros, impondo multas muito pesadas a esses arruaceiros e colocando a Polícia Rodoviária Federal para trabalhar, coisa que ela não vinha fazendo até então, sob pena, inclusive, do seu diretor-geral sofrer uma ordem de prisão. Então foi isso e não a dissuasão que se esperava do chefe de Estado que fez com que as estradas começassem a ser desobstruídas, e elas estão sendo, mas mostrando a letargia permanente da PRF, ainda restam 150 pontos de bloqueio, o que é muita coisa diante de uma decisão tão clara e explícita do STF de que deveriam ser essas estradas, né? E a gente recebe muitas mensagens aqui, né, Vera, de ouvintes falando a respeito dos bloqueios. A Regina, por exemplo, diz aqui que os bloqueios permanecem em muitas estradas, apesar das decisões da Justiça, mas que parece que não tem uma ação para desobstruir essas estradas. E outro ponto que eu queria levantar com você também, Vera, que a gente também recebe mensagens aqui, é de uma certa insistência também de algumas bolhas bolsonaristas com relação a esses protestos, né? Falando que são protestos que vão paralisar, que é o Brasil inteiro paralisado. Quando o que a gente vê, na verdade, são alguns atos isolados que, claro, causam grandes transtornos, paralisam grandes rodovias, mas que são movidos por poucas pessoas, por grupos isolados, né? Grupos isolados e radicais, é preciso classificar essas pessoas pelo que elas são radicais de extremo, isso, de uma narrativa e de uma tentativa canhestra de melar o resultado das eleições. E o presidente, como eu disse, dizer que ele vai jogar segundo as 4 linhas, mas simultaneamente dizer que é vítima de uma injustiça. Então, o que ele está querendo dizer é: resistam vocês. E aí isso casa com a narrativa que está em curso, que é essa da resistência civil, esse termo
que os radicais, os extremistas inventaram, ficam bombardeando as pessoas igualmente radicalizadas por anos dessa lavagem cerebral nas redes sociais. E aí tinha gente, inclusive hoje, eu passei por lá na Avenida Paulista, mesmo com chuva, enrolado em bandeiras e pedindo ali que o presidente resista e que haja intervenção militar, essas bobajaiadas todas. Então, é uma retórica que vai mantendo essa inflamação social, algo que a gente vai precisar dissipar no Brasil. Vai ter de ter um trabalho da gente, da imprensa, da academia, das escolas, no sentido de fazer com que as pessoas que foram mais ou menos lobotomizadas nesses 4 anos voltem à normalidade. Pessoas que nunca foram assim tão radicais estão com essa retórica inflamada graças à sensação de que eles pertencem a algo maior, que é um grupo político e tal. Então esse gatilho vai ter de ser desarmado na sociedade, Marcela. Eu acho que começa por superar Bolsonaro. Ele fez aquele discurso melancólico, mas que já teve um tom de despedida. Então superar, entender que o governo Bolsonaro está caminhando para os seus estertores de forma melancólica, graças a atitudes do próprio presidente, e a gente investir na transição, na retomada do diálogo, em outros temas que não nos deixe presos e reféns dessa pauta radical. Vera, obrigada pela sua participação mesmo no feriadão. Amanhã tem mais Viva a Voz com Vera Magalhães aqui no CBN Brasil. Beijo pra você. Tarde e tem mais. No ponto final, é verdade. Hoje no ponto final tem também. É verdade, não percam. Beijo, Vera, obrigada. Beijo, minha querida. Bom trabalho pra você.